minhas irmãs, meus irmãos, que a espiritualidade amiga derrame sobre todos nós o bálsamo da tranquilidade, da paz e da harmonia. E que sejamos capazes de multiplicar nossas forças e as nossas energias para o bom enfrentamento das tarefas e das situações que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos refletir sobre a vida no plano espiritual, tendo como base as questões 223 a 230 do Livro dos Espíritos. Mais especificamente, o momento em que Kardec questiona a espiritualidade amiga sobre as características dos espíritos errantes. A gente aprendeu com o advento do Espiritismo de onde nós viemos. O Espiritismo vem deixar claro esse entrelaçamento entre as duas dimensões da vida, a vida física, essa que nós estamos vivendo agora, e a vida espiritual. Então, o plano espiritual, de onde nós viemos, para onde nós partiremos um dia, quando chegar o momento de encerrar essa passagem, essa vida transitória que nós temos aqui na Terra. Quando a gente assimila esses preceitos, esses princípios do Espiritismo, principalmente essa relação que existe entre os dois planos da vida, a gente passa a olhar, ter novos olhares para o próprio fenômeno da morte, sabendo que a morte não se esgota em si mesmo, que vai ser só uma transição, o nosso passaporte, que faculta o nosso retorno à pátria espiritual, que é a nossa casa verdadeira. E nessa perspectiva, a vida atual, a vida presente, ela precisa ser bem executada, bem monitorada, para identificarmos se as opções, as nossas escolhas, elas têm sido convergentes com os ensinamentos da doutrina espírita e com o próprio Evangelho de Jesus. De certa forma, quando a gente tem essa assimilação da proposta do Espiritismo, a gente passa a se instruir mais para esse retorno. E a gente fica até curioso para saber o que de fato nos aguarda nesse plano espiritual. Por isso que quando Kardec vai questionar os espíritos sobre a vida no plano espiritual, e especificamente nesse momento a gente refletir sobre espíritos errantes, é porque existe um tempo em que o espírito, quando não está encarnado, ele está em algum lugar. Quando não está vivendo essa experiência corporal que todos nós estamos vivendo agora, ele fica no plano espiritual, na situação de espírito errante, que a gente vai tentar esclarecer mais adiante. A gente há de compreender a erraticidade, porque é onde ficam os espíritos quando desencarnam. A erraticidade como esse estado em que o espírito se encontra no intervalo das suas encarnações. Isso é que é erraticidade. Esse espírito ele está desencarnado, então esse intervalo que ele fica entre uma encarnação e outra, a gente chama de erraticidade. E é interessante porque a gente sempre tem curiosidade para saber qual o tempo que o espírito fica nessa erraticidade. E isso daí vem ser detalhado por Allan Kardec na sequência dessas questões que nós vamos apresentar agora. Mas é importante destacar primeiro, a gente não vai seguir uma sequência numérica, a gente vai estar chamando uma ou outra questão, não vamos seguir a sequência proposta pelo próprio Livro dos Espíritos, a gente vai trazendo uma questão que está mais adiante, trazendo para frente e assim sucessivamente. Mas a questão 224, Kardec vai perguntar exatamente o que é a alma no intervalo das encarnações. E vem bater exatamente com essa nossa interpretação. A alma, no intervalo das encarnações, que é a questão 224, é um espírito errante, que aspira novo destino que espera. É na erraticidade que o espírito ele vai refletir, ele vai aprender novos talentos, ele vai
ter vivências outras pelas situações que ele vivencia, pelas coisas que ele assimila agora como espírito, liberto dessa roupagem corporal, ele vai estar mais sensível a novas assimilações para preparar outras existências, preparar outras reencarnações ou encarnar outras vezes a partir desse melhoramento que ele poderá ter no próprio plano espiritual. E a grande questão que Kardec coloca, e geralmente a gente escuta muitas vezes as pessoas fazerem essa questão, é qual o tempo, né? A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo, né? A gente desencarna, mas qual o tempo que a gente vai ficar na erraticidade? O espírito vai ficar na erraticidade até ter um novo planejamento reencarnatório e efetivamente reencarnar, sair da erraticidade. É claro que isso é muito relativo, né? Porque depende da evolução do espírito, depende da situação que ele se encontra. Mas a questão 223 é exatamente essa daí. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? A espiritualidade superior vai responder: algumas vezes encarna imediatamente, porém, de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, ou seja, já tem uma diferenciação, porque os mundos superiores já são povoados por espíritos puros, então essa reencarnação dele, de certa forma, ela tem uma temporalidade menor do que para espíritos que ainda não têm essa pureza, né, que para habitar esses espíritos superiores. Mas continua a espiritualidade amiga, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. A gente percebe nessa questão e na resposta dos espíritos que vai existir uma diferença. Esse intervalo, esse tempo em que o espírito permanece na erraticidade vai depender do seu estado moral, vai depender da sua natureza evolutiva. O que os espíritos colocam é que no plano superior, essa reencarnação vai ser quase que imediata por conta da pureza dos espíritos, que não precisa mais dessa roupagem corporal que no momento a gente precisa. Então poderá ser imediatamente, né? Então vai ser relativo esse tempo. Essa curiosidade de Kardec para saber em qual tempo que fica o espírito na erraticidade, ela tem outros desdobramentos, né? Ele vai perguntar: quando pode durar esse intervalo? Qual é esse intervalo? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha que interessante. Desde algumas horas, e aí essas horas provavelmente elas vão estar relacionadas na verdade, à temporalidade dos espíritos superiores, né? Os espíritos que habitam mundos mais celestiais, né? Mundos mais adiantados que o nosso, né? Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. O interessante é exatamente isso aí, né? Nunca é perpétuo, ou seja, a gente não vai ficar eternamente na erraticidade. Até porque o espírito precisa de novas experiências reencarnatórias. O espírito precisa de novas aprendizagens. E essas aprendizagens ocorrem por conta desse fenômeno da reencarnação. É esse fenômeno que possibilita, né? É a justiça divina materializando-se, dando-nos novas oportunidades para que a gente resgate e repare equívocos, porventuras, cometidos no passado. Então a gente precisa, não pode ficar eternamente nessa erraticidade. E continua os espíritos. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-los das máculas e das suas existências precedentes. Que mostra essa necessidade que a gente tem
para viver novas experiências reencarnatórias, ampliar nossa consciência sobre as questões do mundo nos dois planos da vida, para melhorarmos, né, cada vez mais em cada experiência reencarnatória. Então, a ideia de que a gente vai reencarnar para se instruir, para evoluir, para progredir. E a ideia é: retorne melhor dessa experiência reencarnatória. Retorne à casa do Pai melhor, né? Melhor. A questão 224b, Kardec ainda bate nessa tecla, sobre esse tempo de permanência do espírito na erraticidade. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação, né? Ele pode ficar um tempo maior na erraticidade como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio, responde a espiritualidade amiga. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constituem uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuar estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. O momento em que a gente está na erraticidade é um momento também de aprendizado. Nós estamos vinculados nos dois planos da vida, a lei do progresso. E para progredir, a gente tem que continuar investindo nas nossas experiências de vida, investindo nas nossas aprendizagens edificantes, para que a gente adquira mais riquezas morais e retorne ao plano espiritual mais ricos dessas virtudes, né? Muito mais ricos dessas virtudes. Por isso que é interessante. Esse tempo na erraticidade pode ser prolongado por necessidade do próprio espírito em querer aprender mais, né? Para ter um planejamento reencarnatório mais satisfatório, mais bem pensado, mais bem elaborado, né? Que ele se sinta fortalecido para esse retorno. Outro momento, esse prolongamento é por necessidade mesmo, para que esse espírito seja, de certa forma, expiado, né? Principalmente no sentido de se desligar mais das questões da matéria e por aí vai. O importante é a gente perceber, a gente compreender que o estado em que o espírito vai estar nessa erraticidade depende dessa bagagem moral, depende dessas riquezas morais que ele poderá levar como bagagem no retorno à pátria espiritual. Existe uma questão interessante nessas questões que nós estamos abordando aqui, sem desmerecer as outras, claro, que diz respeito que é a questão 231, em que Kardec questiona: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Porque na questão anterior nós percebemos isso, né? Pode ser uma punição para uns, pode ser uma libertação para outros, no sentido de que na erraticidade eles também podem aprender, eles querem viver experiências espirituais mais edificantes na erraticidade, para depois retornar à matéria, para depois reencarnar. Para outros, não. Então, são felizes ou desgraçados? E é uma questão bastante interessante, que vai nos mostrar o que é que nos aguarda, que vai dizer respeito ao que cada um vai colher na semeadura feita na atual existência. Então, a gente vai levar o que a gente plantou. E os espíritos superiores nessa questão, eles são enfáticos. Olha, se são felizes ou desgraçados, mais ou menos, conforme seus méritos, ou seja, conforme as obras de cada um, conforme o que cada um edificou, para o seu bem ou para o seu mal. Então, nosso estado na erraticidade vai depender dos resultados da nossa semeadura, vai depender do estado do que a gente vai colher, né? Do que a gente vai colher. Sofre por efeito das paixões cuja essência conservaram ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado.
na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Que isso ocorre muito nas reencarnações compulsórias, né? Que o espírito ele vai compulsoriamente, é feito um planejamento reencarnatório, muitas vezes sem a participação dele, porque ele não tem condições de participar, e existe essa reencarnação compulsória. Mas é interessante essa questão de ser feliz ou desgraçado, porque quando a gente vai para o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando Kardec vai refletir sobre as moradas, né, as inúmeras moradas do nosso Pai, né, do nosso Pai Maior, tem um item, que é o item 2, que ele vai tratar de diferentes estados da alma na erraticidade, que vai caracterizar isso que seja a felicidade do espírito na erraticidade, ou a tristeza dele, ou a angústia, ou os conflitos dele na erraticidade. E lá para frente ele vai dizer, olha, o estado do espírito na erraticidade, ele pode ser venturoso, pode ser feliz, ou pode ser desgraçado, mais ou menos depurado e desprendido dos laços da matéria. Ou seja, existe essa necessidade de, na hora do desencarne, ao desencarnar, ao transpor esse portal que separa esses dois planos, o plano físico do plano espiritual, a gente se desligar do que ficou para trás. E o que ficou para trás foi a matéria, foi o plano físico. Então a gente não pode mais estar tão ligado a ele, porque de certa forma nós sentiremos desconforto e teremos, provavelmente, o espírito terá provavelmente uma perturbação espiritual muito mais longa do que aqueles espíritos que, ao desencarnarem, já se desligam completamente de tudo que deixou aqui. Então fica mais suave essa transição. Ele sente-se mais limpo, ele sente-se mais puro para fazer essa transição e efetivamente tomar consciência, despertar no plano espiritual com essa consciência de agora ele é espírito liberto, né, da roupagem corporal. É interessante também mostrar que vai depender, né, do que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico. Estado esse decorrendo do maior ou maior grau de progresso alcançado pelo espírito. Esse maior ou menor grau alcançado pelo espírito vai mostrar exatamente o que é que a gente edificou para o bem, que esse bem, ao retornarmos à pátria espiritual, ele vai ser revertido em leveza, em tranquilidade, em suavidade, para compreendermos e tomarmos consciência de que retornamos à pátria espiritual. Então, é interessante essas reflexões sobre os espíritos errantes, porque a gente vai ter que compreender, por isso que a gente falou no início da nossa fala, a gente tem que monitorar os nossos atos, nossas escolhas. Quando a gente opta por uma existência, por estar sempre batendo na mesma tecla das escolhas equivocadas, provavelmente no plano espiritual a gente vai ter longos momentos de desconfortos, muitos momentos de angústias por escolhas mal sucedidas, por escolhas equivocadas. E aí só existe um caminho, que é o caminho do bem, é a gente monitorar nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes, nossas escolhas, em consonância com o Evangelho de Jesus. Se aproximar o máximo que a gente puder. A gente sabe que é difícil. Nós não, por mais que a gente se esforce, é difícil chegar ao patamar de Jesus. Mas Ele é nosso modelo, Ele é nosso guia e Ele deixou um legado aí de ensinamentos para nos mostrar que se seguirmos esse caminho luminoso que Ele deixou, a nossa vida vai ser muito mais tranquila, tanto aqui quanto na erraticidade, quando nós retornarmos à pátria espiritual. Essa questão dos espíritos errantes é muito interessante, porque às vezes a gente acha que na erraticidade só tem espíritos inferiores, e não é bem assim.
as questões anteriores nós já tratamos e fica bem claro que todos estão na erraticidade. Esse tema é tratado na questão 225 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: a erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? E a espiritualidade amiga vai responder: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal, quando liberto da matéria. Então todos estão na erraticidade. Os espíritos inferiores, os espíritos medianos, os espíritos puros, todos estão na erraticidade. Nesse intervalo entre uma encarnação e outra, todos estão. Independente do seu grau, né, de pureza, do seu grau de evolução, do seu grau de progresso. Todos têm esse estágio, né, poderemos chamar assim, esse estágio na erraticidade. Existe um outro aspecto que Kardec aborda nessa questão, que é em relação a reforçar essa existência dos espíritos errantes, né, que estão na erraticidade. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Ou seja, Kardec, muito pedagógico, muito didático, ele traz questões para aprofundar, para ampliar a percepção sobre esse tema dos espíritos errantes. Né? Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão na erraticidade? Sim. Existe na verdade, a resposta é sim e não. O que é sim? Quem tem acesso ao sim, e o não para que serve, né? Mas é interessante, é uma resposta interessante. Sim, com relação aos que tenho de reencarnar. Ou seja, aqueles espíritos que ainda precisam desse corpo. Reencarnar. Ter um aparato físico que lhe abrigue e que ele experimente essas experiências físicas. Então, nesse caso aí, todos os espíritos que não estão encarnados, eles sim, eles estão na erraticidade. São errantes. Só que os espíritos superiores vão dizer: olha, não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo, atingiu o grau máximo de pureza. Não precisa mais de corpo. Quando a gente vê os relatos na literatura espírita sobre os mundos celestes, a gente percebe bem isso daí. Não precisa mais desse corpo. A locomoção é outra, a sensibilidade é outra, é tudo outro, né? Porque não precisa. Né? Existe uma pureza, chega a ser uma pureza tão grande que o perispírito, o espírito mal se confunde, às vezes se confunde com o próprio perispírito, de tão transparente que se torna esse espírito por conta da pureza que ele atingiu. Por isso que a pergunta é bem interessante. Pode-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Ou seja, aqueles que ainda precisam viver experiência corporal. E não são errantes, porém, os espíritos puros, porque já chegaram no máximo grau de perfeição. No tocante, existe um detalhamento dessa resposta. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, pode ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação, para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais a encarnação. Ou seja, então a gente vê três categorias desses espíritos errantes, né? Os que precisam, que se acham, com relação ao estado em que eles se acham, pode ser encarnados, isto é, ligado a um corpo, errantes, isto é,
sem um corpo material e aguardando a encarnação. Na verdade, são o estado do espírito. Ele pode estar encarnado, só fazendo uma retificação, que a gente falou que seria todos os espíritos errantes. Essas categorias não são, essas categorias dizem respeito ao estado dos espíritos. O espírito pode estar encarnado, pode estar ser errante, ele sem um corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar, e espírito puro, isto é, perfeito, não precisam mais de encarnação. Já caminhando para o nosso final, existe uma situação que eu acho muito interessante, até porque eu já ouvi várias vezes em velório as pessoas falarem, inclusive, eu lembro muito bem quando minha avó desencarnou, com 103 anos de idade, e no final da vida já teve muito dependência, né? Ficou acamada e tudo mais. E quando ela desencarnou no velório, eu escutava as pessoas falarem: ah, graças a Deus agora ela vai descansar. Ninguém morre para descansar. Ninguém morre para descansar. E esse tema é abordado na questão 230 de O Livro dos Espíritos. Na erraticidade o espírito progride? Claro que progride. Ele não está lá à toa. Nós estamos vinculados à lei do trabalho e à lei do progresso nos dois planos da vida. E os espíritos superiores responderam exatamente isso. Pode melhorar-se muito, tais seja a vontade e o desejo que tem de consegui-lo. Todavia, na existência corporal que põe em prática as ideias que adquiriu. Então essa ideia de morrer para descansar não existe. A gente vai continuar trabalhando. E quando a gente vê a dimensão do plano espiritual e a quantidade de trabalho a ser executada pelos espíritos errantes, as oportunidades inúmeras que existem para que a gente realize tarefas edificantes para nosso bem viver na erraticidade, que vai frutificar em bons resultados quando nós reencarnarmos, para colocar em prática o que a gente vivenciou. Então essa tese de que morreu para descansar, ela se desmorona. O espírito ele continua progredindo. E essa ideia é tão rica porque Kardec já tinha perguntado anteriormente, antes dessa questão 230, na questão 227, ele vai perguntar mais ou menos algo nesse sentido. De que modo se instrui os espíritos errantes? De que modo eles aprendem na erraticidade? Certo não fazem do mesmo modo que nós outros? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se, ou seja, trabalho. Trabalho para o espiritismo é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Nós é que temos uma visão limitada do trabalho, vinculando o trabalho só às questões profissionais. Mas trabalho para o espiritismo é toda atividade, toda ocupação útil. E os espíritos se ocupam na erraticidade para progredir. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. E a gente vê muito isso na literatura espírita, em especial nas obras de André Luiz, né, nas visitas que ele fazia nos planos espirituais com seus mentores, as questões que ele fazia, as dúvidas que ele tinha, e o aprendizado que ele adquiriu e que passou para todos nós nos livros ditados para Chico Xavier, mostrando que ali ele estava se instruindo. Ao se instruir, ele tem instruído todos nós, né, deixando aí uma literatura vastíssima, mostrando essa natureza do plano espiritual. Conservam os espíritos algumas das suas paixões humanas? É um tema a tratar, a questão 228. Com invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam ao do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, pertenceria à primeira ordem. Então, essa desmaterialização do espírito, esse apego às questões materiais vai depender, claro, da elevação do espírito. Quanto mais presa a matéria, mais dificuldade nós teremos quando chegar na erraticidade, porque a gente está lá com o pé aqui, como a gente fala vulgarmente algumas vezes, né? A gente não está por inteiro. Para aproveitar bem
os benefícios da erraticidade, o espírito tem que estar inteiro lá, ter consciência de que não vive mais uma experiência corporal, e sim uma experiência verdadeira, que é a experiência espiritual. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente chega à questão 229, por isso que a gente falou que está alterando as questões, não iríamos seguir a sequência lógica apresentada em O Livro dos Espíritos, que é a última questão que a gente vai abordar agora, que é a questão 229. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que ele reconhece os inconvenientes? Por que, meu Deus? Quando a gente desencarna, a gente não esquece tudo aqui. Por que a gente não se desliga, né? Claro que isso vai estar relacionado ao nível de envolvimento que a gente tem com a matéria, no nosso apego aos bens materiais, às coisas da matéria, esse mundo todo que nos encanta e que a gente não quer deixar, né? Mas isso tem um inconveniente quando a gente se apega muito a ele. Então a resposta dos espíritos: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal deixam, perdem esse defeito? Claro que não. Porque são os espíritos encarnados que vivem mais a matéria do que a vida espiritual. Falamos no início que o Espiritismo mostra esse entrelaçamento do plano espiritual com o plano material. No momento a gente está no plano material, mas a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque a gente vai retornar. Existe a vida futura. E eu tenho que instruir-me para chegarmos lá, cada um chegar lá, livre dessas amarras do espírito à matéria. Acompanhe, então, não é de uma hora para outra que o invejoso, o orgulhoso, o vaidoso, porque desencarnou, vai perder esses vícios. E a permanência desses vícios é que vai dizer lá se ele vai estar mais venturoso ou mais desgraçado, ou menos venturoso ou menos desgraçado, né? Conforme a gente disse anteriormente. Lá a gente vai colher as nossas semeaduras. Lá a gente vai ter acesso aos produtos das nossas obras na atual existência. Se as nossas obras foram boas, foram na prática do bem, então teremos venturas no plano espiritual. Colheremos bons produtos. Se foi mais no caminho equivocado do mal, dos deslizes morais que todos nós enfrentamos, provavelmente nós sofreremos algumas angústias, passaremos por algumas desgraças, mas Deus é grande, Deus é justo e nos dá a oportunidade para resgatarmos e repararmos isso daí. Continua os espíritos. Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que se alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, vai chegar um momento que a espiritualidade amiga contribui muito para isso, né? Trabalhar, chegar perto desse espírito atormentado por esse apego ainda à matéria, para que ele se desligue, né? E que ele passe a ter consciência do plano espiritual, que está no plano espiritual e precisa se ver como espírito e mais não como espírito verdadeiro e não como espírito encarnado. É um desafio para todos nós, a gente sabe, né? As vicissitudes da vida, né? No conquista, a matéria a cada dia nos encanta, mas a gente tem que ficar muito atento a essas questões do que seja do espírito, do que seja da matéria. Quando a gente partir deste mundo, a gente tem que tomar consciência que chegamos na erraticidade, e na erraticidade somos espíritos e deveremos ser, cada um, ser espírito pleno para dar conta da sua vida agora no plano espiritual, até um dia que nos seja possibilitado o retorno à matéria. Quiçá a gente chega um dia que é esse o objetivo que o Pai nos criou, chegarmos a essa pureza do espírito, chegarmos à natureza do espírito puro, para que cada um não precise mais dessa roupagem corporal que no momento abriga o nosso espírito. É isso que nós tínhamos para esse momento. Guarde-nos, Jesus, muita luz, saúde e paz. Fiquem com Deus.